Pessoal, boa tarde, tudo bem aí no Brasil? Eu sou o Rafael, da SOS International Group, aqui de Toronto. Temos escritório em Calgary também, em alguns outros países. E hoje eu estou trazendo mais um convidado especial, o William, do Sul College. O William, que hoje é representante internacional para os estudantes que querem vir para o Canadá estudar no Sul College. E nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o college em si, dos programas, da cidade de Sault-Ste-Marie, e etc. E se a gente vamos levantar também alguns questionamentos que os alunos mais têm, umas dúvidas, e nos colocar sempre à disposição para aquilo que precisar. No final do vídeo, a gente vai deixar o contato também depois, para aqueles que queiram conversar com a gente, né, e tirar todas as dúvidas aí para os programas educacionais aqui do Canadá, tá bom? William, boa tarde, um prazer enorme estar com você hoje. Eu passo a palavra aí para você falar um pouquinho mais sobre o Sul College aí para o pessoal. Rafael, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria. É um grande prazer estar aqui com você, falando um pouquinho mais do Sul College e principalmente contando com o apoio da SOS para auxiliar, né, os estudantes brasileiros que estão interessados em ir para o Canadá. Especificamente aqui, a gente vai falar bastante de Sault-Ste-Marie, onde está o main campus do Sul College, né? Nós temos um campus em Toronto também, que é ali um campus mais prático também, bem localizado, mas aqui o foco, a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre Sault-Ste-Marie, que eu tenho certeza vai ser bem bacana, de uma maneira simples, rápida e bem focada, Rafael. Então, se você me permite dividir aqui um pouquinho da nossa apresentação, para nos ajudar aqui como guia, né, durante esse bate-papo. Deixa eu aumentar ela aqui. Perfeito. Dá para ver bem aí, Rafael? Tá ótimo, William. Ótimo. Então, vamos lá. Primeiro, falar um pouquinho do Sul College, dizendo que o Sul College é o número 1 em satisfação do estudante na província de Ontário, o que nos dá uma tranquilidade maior, justamente para apresentar e saber que o estudante vai estar muito bem atendido, respaldado, vindo para o Sul College dentro aí da província de Ontário, que é essa maior província do Canadá. Quando a gente fala do Sul College, Rafael, e todo mundo que está acompanhando a gente sempre divide em 3 pilares. O próprio college, a cidade de Sault-Ste-Marie e também o programa adicional de imigração, que acaba sendo um complemento aí para quem vai para o college, o Sul College, para a cidade de Sault-Ste-Marie, que é o Rural and Northern Pilot Program. A gente vai tocar brevemente sobre ele, pelo menos para vocês saberem que ele existe e contempla a cidade de Sault-Ste-Marie. Bom, vamos falar primeiro da cidade de Sault-Ste-Marie, aonde que ela é localizada. Então, ela está na província de Ontário, como vocês podem ver, bem na divisa com os Estados Unidos. Ela é fronteira com os Estados Unidos, com uma cidade co-irmã ali também, chamada Sault-Ste-Marie, essa do lado de Michigan, nos Estados Unidos. Para você chegar até Sault-Ste-Marie, ela é 1 hora de voo de Toronto. Então, a maioria dos estudantes brasileiros vão até Toronto, e aí tem 1 hora de voo até Sault-Ste-Marie. Sault-Ste-Marie tem um aeroporto na cidade, apesar dos seus 80 mil habitantes. As pessoas acham, poxa, 80 mil habitantes, a cidade é pequena. Na verdade, para padrões canadenses, e aí o Rafael sabe melhor do que a gente, a grande maioria das cidades tem esse tamanho de população para menor. Claro, algumas cidades como Toronto, Vancouver, as cidades ao entorno ali de Toronto tem uma população com uma quantidade maior de pessoas. Mas Sault-Ste-Marie, ela tem tudo que uma cidade canadense tem para oferecer, claro, em proporções menores. Ela não tem os 10 shopping centers, 20 que tem cidade de Toronto, mas tem ali os seus 2 shopping centers. Ela tem um perfil diferente para aqueles que estão buscando, e aí eu vou destacar aqui alguns pontos principais que são diferenciados das grandes cidades, Rafael. Então, alguns estudantes fazem esse percurso de Toronto para Sault-Ste-Marie de carro também, são cerca de 7 horas de carro, que é um percurso maravilhoso, mas aí é um percurso diferenciado, né? Então, ela fica ali no meio dos 3 grandes lagos, Rafael, entre Canadá e Estados Unidos. Um desses lagos é o Lake Superior, que é super conhecido, famoso também. Inclusive, as pessoas podem até surfar no Lake Superior, é uma grande atração ali da cidade de Sault-Ste-Marie.
Os principais pontos da cidade, Rafael, que aí eu acho que é importante mostrar para os estudantes brasileiros, e até como nós, né, eu fui para o Canadá também, fiz esse percurso, de entender o que a gente precisa saber da cidade que a gente está escolhendo, para aliar com o college que a gente vai fazer, e quais são essas projeções, né? E na cidade, a gente tem que olhar duas coisas que eu acho extremamente importantes: custo de vida e mercado de trabalho. Elas estão muito alinhadas, né? Justamente. E aqui a gente sabe que o custo de vida na cidade é muito bacana, e eu vou mostrar alguns exemplos. Ela é ideal para famílias, Rafael, esse é até o mote da cidade, de ser uma das cidades mais amigáveis do Canadá, e uma alta empregabilidade, claro, para as posições determinadas e específicas que o nosso estudante tem que entender. Tem mercado de trabalho, mas você precisa entender aonde que estão essas vagas. Falando de custo de vida, Rafael, como a gente sabe muito bem, o maior custo de vida do estudante brasileiro quando chega no Canadá, aqui em Sault Ste. Marie não vai ser diferente, que é com a locação, né? Com aluguel. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos básicos, aí fazendo um comparativo entre 3 cidades, né? Que é Toronto, que é uma cidade grande, seus 3 milhões de habitantes, Kitchener, que é uma cidade intermediária ali, 450, 500 mil habitantes, e a gente vai para Sault Ste. Marie. Toronto, um apartamento de um dormitório próximo do metrô, você pode falar melhor do que eu, né, Rafael? Mas aqui, cara, eu trouxe um exemplo de um apartamento por $1.850, que não está tão bem localizado aqui ainda. Só para demonstrar que Toronto é uma cidade maravilhosa, eu morei em Toronto, eu sou fã da cidade, mas você tem que estar preparado para entender que a cidade realmente, ela tem um investimento muito maior, né? O custo de vida é muito maior. Justamente. E o aluguel que pega, né? E o aluguel que pega, querendo ou não, é o maior, é uma das cidades mais caras do mundo, é uma cidade incrível, volto a falar, mas você tem que estar preparado para Toronto, né? Exatamente. Eu trago uma cidade intermediária aqui como Kitchener, o aluguel aí indo para 2 dormitórios, caindo para mais ou menos $1.500. É claro que isso varia tanto do ano quanto também da localização. Aqui eu só trouxe para, de uma maneira geral, exemplificar para você, a todo mundo entender. E aí a gente vai para Sault Ste. Marie. Esse aqui é um e-mail que eu assino e eu recebo semanalmente do Rent Board com algumas informações e disponibilidades na cidade. E aqui apartamentos de 2 dormitórios, bem localizado, até próximo ao college, os estudantes encontram aí por $1.200, $1.300, que é um custo de vida muito mais acessível, falando de locação, né, Rafael? Então, acho que é importante entender esse ponto. Não, a diferença é enorme, se você for colocar, principalmente a nível anual, né, a diferença é de uns $12 mil, e a gente colocando hoje na conversão para o real, né, realmente a diferença é enorme, dá praticamente aí quase um ano de college para só o fator, considerando o fator aluguel. Né? Aluguel, exato. E é importante considerar isso, porque agora que a gente vai até pontuar aqui a mercado de trabalho, que é o segundo ponto importantíssimo na hora que você escolhe uma cidade, é entender que ali o minimum wage de Sault Ste. Marie é o mesmo de Toronto, né? São $15, se eu não me engano, né, Rafael? Isso, agora que está o minimum wage. Então é o mesmo. É claro, vai variar da posição, da carga horária de trabalho e tudo mais, mas o início ali, se você, e normalmente a gente faz isso, né, a gente faz a simulação pelo pior cenário de todos, que aí seriam uns $15 a hora, vai estar, no final do dia acaba sobrando se você vai para uma cidade com um custo de vida menor. E aí, você entendendo a empregabilidade dela, acaba compensando muito mais, né, Rafael? Sim. Aqui eu trouxe alguns exemplos da cidade e região. A Algoma Workforce Investment Corporation, ela é uma empresa ali de dados estatísticos da região de Algoma, né, que é onde está a cidade de Sault Ste. Marie, e aí ela trouxe esses dados de 2021, sempre atualizados anualmente, e aqui eu peguei alguns destaques, né, alguns pontos que eu achei interessante mostrar. Primeiro, dentro das posições ali de mercado de trabalho e as indústrias, a gente tem a área da saúde, a área de acomodações e serviços, administração pública, o manufacturing, a área de educação, são as principais áreas de mercado de trabalho na cidade e região. E aí o bacana é que eu vou ligar diretamente com os principais programas do Sault College, e aí vai fazer essa conexão que vai, no final da apresentação, todo mundo vai entender. 80% de mercado de trabalho, e aí é todo o Canadá, tá? Não é só Sault Ste. Marie, mas ela está na área de serviços, né? Ali na parte de vendas, atendimento ao cliente, grande parte é nessa posição.
e 20% na área ali do trades, que a gente chama, que é na produção. E aí aqui algumas, como a parte de construção civil, manufacturing entra na parte de produção. Quando a gente fala de ocupação, é aquilo que eu falei, grande parte está na parte de vendas, as ocupações de mercado de trabalho, as posições, mas também trades. O que é bacana entender, e eu aqui nesse próximo slide eu vou conseguir mostrar que quando a gente inverte e vai falar de salário, né, de minimum wage, de tudo mais, acaba invertendo, né, a parte de trades, a indústria de trades ali, o hands-on, a produção, ela tem um valor ali maior de recebimento do que a parte de serviços, ela acaba invertendo. Então, no final do dia, ela tem um equilíbrio. Você tem mais posições de serviços, mas você tem um bom pagamento na área de produção. Tem um equilíbrio dessas áreas. Se a gente traça aqui uma linha no meio aqui desse pagamento anual de todas as posições, desde construção, educação, área da saúde, a gente está falando ali de praticamente $50 mil ano, Rafael, para uma cidade como Sault Ste. Marie, é uma grande diferença. 4 mil e poucos mil dólares por mês. É interessante entender esse cenário de uma maneira prática. Eu lembro sempre, Rafael, e aqui eu sempre aproveito para falar para os estudantes e para aqueles que estão pensando em ir para a Sault Ste. Marie, para o Canadá como um todo, a gente mostra todo o detalhamento, né, com informações reais, concretas e atualizadas. Mas aqui não quer dizer que você está vendo que tem mercado de trabalho lá, que é só você chegar lá e começar a mandar currículo para todo mundo, né? Não é assim que funciona. Você tem que ter, primeiro, um bom nível de proficiência de inglês. E aí eu sempre falo, porque grande parte dos estudantes brasileiros, eles vão acompanhados, né, pelas suas famílias. E aí eu sempre comento que é importante não olhar só o estudante, né, o nível de inglês dele, mas do spouse, do acompanhante também. Justamente. Porque esse acompanhante ele vai ter ali praticamente 40 horas para trabalhar. E se ele não tiver um nível bom de inglês, ele vai entrar no mercado de trabalho como entry level? Vai ajudar ele? Vai. Mas não é aquilo que o brasileiro quer o resto da vida, né? Ele quer crescer profissionalmente. E o nível de proficiência de inglês, e aí para encontrar uma posição já na sua área, eu diria que tem que ser muito próximo de um nível bom, um nível avançado de inglês, e aí eu tenho certeza o estudante vai estar tranquilo em relação a buscar pelo menos a oportunidade, né, Rafael? E isso é uma coisa que a gente sempre, quando a gente vai conversar com o estudante, a grande maioria, como você falou, a grande maioria dos nossos clientes hoje são famílias, né, crianças, o pessoal vem, e a gente realmente procura fazer essa conversa para entender não somente a formação, né, do cliente no Brasil, mas o nível de inglês, né, daquela pessoa que vai poder trabalhar full time. Claro, a pessoa que vai aplicar para o college, realmente ele vai, obrigatoriamente, ele vai ter que ter o nível de inglês, né, e vai ter que comprovar isso através de uma prova de proficiência, mas o esposo, a esposa, realmente é importante ter um nível de inglês, realmente, como você falou, para conseguir uma chance maior de colocação dentro de um mercado de trabalho, né, e também estar preparado, né, para participar de uma entrevista, montar um currículo no formato canadense, né, que é um pouquinho diferente do Brasil e tudo mais. Realmente, a importância da língua, ela vai ser um grande diferencial para a posição, né, você almejar uma posição de um nível um pouquinho maior. Exatamente isso, e é extremamente importante a gente sempre falar sobre esse tópico, porque faz uma diferença, né? A gente sabe da diferença tremenda que faz. Bom, aqui é só para mostrar como as vagas de trabalho, Rafael, na cidade e região têm crescido, claro, pós-pandemia, e aí a gente sempre fala, né, o verão, a primavera acaba aumentando ainda mais, né, não só em Sault Ste. Marie, como no Canadá como um todo, a procura e a abertura de vagas de trabalho. Então, tem crescido muito essas postagens, essas disponibilidades de mercado de trabalho na cidade e região de Sault Ste. Marie. Importante também ressaltar aqui, Rafael, que o desemprego na cidade de Sault Ste. Marie, ele sempre acompanha de uma maneira muito positiva o desemprego, o rate ali de desemprego de Ontário, está sempre melhor os números de Sault Ste. Marie. Aqui, tomando como exemplo, de 25 a 54 anos em Ontário, no último ano, foram 7% o número de desemprego, e em Sault Ste. Marie, 5,5%. É importante a gente ter esse comparativo também para entender o cenário. Justamente. E a gente viu claro, durante o começo da pandemia, a gente viu realmente o crescimento, né,
no desemprego, mas nos últimos meses aí, nos últimos semestres, a gente viu um crescimento fantástico de recuperação e hoje a demanda está enorme por profissionais, né? E as empresas estão batalhando para conseguir mão de obra qualificada, porque realmente a empregabilidade aumentou muito, 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 muita oferta de trabalho para aqueles, claro, pessoal qualificado, né? Exato. Que estão preparados, é exatamente isso. E aqui eu trouxe até alguns exemplos bem práticos. Eu coloquei lá no workopolis.com, que é um site que eu uso para ver empregabilidade, né? E aí você coloca a cidade. E aqui eu trouxe algumas vagas de emprego que estavam há cerca de 2 semanas atrás, na área de administração, a área de tecnologia. Eu vou comentar algumas empresas da cidade, área da saúde também. Enfim, são algumas postagens recentes de mercado de trabalho que eu encontrei. Mas eu sempre falo também, Rafael, um ponto importante para as pessoas entenderem a grande maioria das vagas de trabalho, elas não são postadas. Como que é feito isso? É através de indicação. Então, por mais que o college tenha um centro de carreiras, no college que o estudante tem essa disponibilidade, a cidade de Sault Ste. Marie, eu vou até mostrar aqui já esse próximo slide, a cidade de Sault Ste. Marie tem o órgão de carreiras da cidade que chama Sault Career Center. Inclusive, uma dessas postagens aqui é deles, né, que eu peguei para mostrar para vocês, porque eles acabam sempre divulgando essas oportunidades de trabalho. O Employment Solutions é do próprio Sault College também, que ajuda os estudantes a fazer essa preparação para currículo e entrevista, e o Sault Career Center da cidade acaba ajudando o spouse do estudante, né, o acompanhante. Ele é um órgão da cidade, para os newcomers, então é muito legal saber dessas possibilidades. E o que eu estava falando de networking, de você dar indicação, não adianta só a gente pegar e mandar um currículo para o Employment Solutions, por exemplo, e esperar com que eles nos deem um feedback, falar, olha, você precisa ajustar seu currículo assim, assim, assado e pronto, acabou. Não, o ideal é você manter o contato com eles, ir até o Employment Solutions, conhecer as pessoas, se colocar à disposição. Parece simples, né? Você fala, pô, isso aí eu sei, óbvio, mas tem muita gente que não faz. E faz uma tremenda diferença isso dentro do Canadá, dentro não só de Sault Ste. Marie, né, Rafael, como um todo, né, mesmo em Toronto, se você, e aí vai o negócio a gente volta na premissa básica de ter o nível de inglês, né, se você não tem o inglês, você não vai se sentir confortável para conversar com as pessoas, e aí você não vai abrir a sua rede de relacionamentos. É importantíssimo você construir isso. Isso, e é bem interessante esse ponto que você falou. Eu também já fui estudante internacional aqui, e eu lembro, durante a escola, a gente fez um trabalho de desenvolvimento sobre os números do mercado de trabalho e estatística. E na época, quando a gente fez, era 70% das vagas eram vagas que não estavam postadas. Eram vagas através do network. Então, o network é muito valorizado, muito importante, não, claro, no mundo inteiro, mas é um fator muito, muito, muito importante aqui. E também, uma das coisas que o pessoal valoriza muito é o trabalho voluntário. Então, é uma forma de você ter uns pontos a mais, vamos dizer assim, no seu currículo, né? E, claro, poder crescer o seu network. E o college, ele tem uma participação fundamental no preparo do aluno para o mercado de trabalho, né? Você até pode falar um pouquinho mais como é que o college realmente ajuda e prepara os alunos, mas é fundamental. Eu lembro muito bem, o college realmente, o aluno tem isso tudo de graça, né? Está tudo incluso na mensalidade do aluno, então é bem interessante isso aí. É exatamente isso. E o college, ele tem esse centro de carreiras que apoia os estudantes ali com preparação de currículo, entrevistas, e até recentemente a gente realizou esse ano já a feira de carreiras do college, né? Que acaba trazendo as empresas e as oportunidades de trabalho da cidade e região para os nossos estudantes. Mas é aquilo que você colocou muito bem, tem que ir atrás, tem que buscar e criar a sua rede de relacionamentos. E aqui eu até destaco algumas grandes empresas da cidade de Sault Ste. Marie, Rafael, que apesar dos seus 80 mil habitantes ali, tem grandes indústrias na cidade, como a Algoma Steel, que é a maior indústria de aço do Canadá, está em Sault Ste. Marie. A Tenaris, que eu não coloquei aqui, mas é uma grande indústria também, na parte de manufacturing, aços tubulares, está em Sault Ste. Marie. A OLG, que é um Ontario Lottery Games, né, que é como se fosse a Caixa Econômica, a Mega Sena no Brasil, em Ontário é a OLG que gera esses jogos lotéricos. A sede fica em Sault Ste. Marie também, acaba abrangendo muito os nossos estudantes de tecnologia. A Helien, que é uma empresa de painéis solares enorme também, está em Sault Ste. Marie.
o Workiva é uma empresa americana de software, a JD Aero, que é uma empresa enorme de manutenção de aeronaves, e o próprio Ministério de Ontário de Meio Ambiente está ali em Sault Ste. Marie, com centros de pesquisa e estudo, que é uma área também interessante para conhecer essa área de meio ambiente na cidade de Sault Ste. Marie, Rafael. Bom, aqui brevemente, destacando aí o segundo pilar, que é o próprio Sault College, eu vou destacar os principais programas do Sault College aqui, através dessa cartilha digital que o Sault College criou esse ano, que é super bacana, com todos os programas do college, testimoniais, estudantes brasileiros contando um pouquinho da experiência deles com o Sault College, com a cidade. Para quem tiver interesse, entre em contato com o pessoal da SOS, que eles vão ter o maior prazer de dividir o link e indo mais, né? Conversar com vocês para entender qual que é o melhor programa, qual é o programa que faz mais sentido para você fazer no Sault College. Então, através dessa cartilha, vai ser um guia super bacana para apoiar vocês nesse processo. E até o próprio e-book do Sault College em português também. Quem tiver interesse, conversa com o pessoal da SOS, que eles têm o e-book, eles vão dividir com vocês, que é um material super bacana, completamente em português, com informações da cidade, do próprio college, informações mais gerais, que podem aí servir de complemento para a pesquisa e desenvolvimento do seu planejamento para a cidade de Sault Ste. Marie. Falando dos benefícios que o Sault College oferece, sempre tem benefícios exclusivos para estudantes brasileiros. É importante entender isso. O Sault College tem um benefício preparado para o intake de setembro desse ano, de 2022 ainda, e para janeiro de 2023 também. Então, quem tiver interesse, busca o pessoal da SOS, que eles vão dividir exatamente com vocês quais são esses benefícios exclusivos para estudantes brasileiros que aplicarem e forem aprovados para o Sault College, que eu tenho certeza vai fazer uma grande diferença aí no planejamento de vocês, tá bom? Essa é a novidade super bacana que eu queria deixar destacado por aqui. Bom, a gente falou que o Sault College é o número 1 em satisfação do estudante na província de Ontário. Aqui tem algumas imagens do college, estrutura fantástica, professores de mercado de trabalho, toda a parte de robótica, dos equipamentos utilizados, são de primeira linha, completamente modernos, então todos os estudantes vão estar super bem respaldados com o Sault College. Aqui mais algumas fotos, a área esportiva também, Sault College tem um ginásio dentro do Sault College, que é super bacana, que todos os estudantes ali vão ter acesso, à área de esportes aquáticos também, administrada pelo próprio Sault College. Tenho certeza que o estudante vai fazer um bom proveito e vai realmente entender o porquê o Sault College é o número 1 em satisfação do estudante. Destacando os principais programas, Rafael, já caminhando do meio para o final da nossa apresentação. A área de meio ambiente, são super bacanas. Aqui eu vou falar das escolas, mas é importante entender que tem um curso de Natural Environment Technician ali, né, de técnico gerenciamento florestal, do meio ambiente, né, que o Sault College tem um programa, um diploma de 2 anos, uma graduação super legal para quem é dessa área de meio ambiente já no Brasil. A área de business como um todo, né, o Sault College tem desde graduações de business e business accounting, por exemplo, 2 anos, como também o Global Business Management, que é uma pós-graduação de 2 anos, negócios internacionais, também super bacana para os estudantes brasileiros. E todas essas, e aí agora que eu estou citando, vocês vão ver que estão completamente ligados ao mercado, à indústria da cidade, né? A gente falou da área de business lá, falamos um pouquinho do meio ambiente também. A área de engenharia é fantástica, Rafael, toda essa parte de trades é muito demandada, e aí quando eu falo demanda é mercado de trabalho, profissionais qualificados. Então os programas de Mechanical Engineering do Sault College, Electrical Engineer, Civil Engineering, são graduações de 2 anos que eu tenho certeza vai se enquadrar muito bem aí no perfil do estudante brasileiro que já é dessa área. Legal. E lembrando, né, que todos os cursos, geralmente, que o college fornece, ele faz toda uma pesquisa de desenvolvimento junto também à necessidade do mercado de trabalho canadense. Né? E até pelo fato do Sault College, realmente, ele é um college público, né? O governo ele faz muito investimento e com certeza ele vai cobrar essa demanda também, né, do college na formação, né, do profissional para que ele realmente possa se inserir no mercado de trabalho canadense e colher frutos não somente para o próprio estudante, mas também
para o país como um todo, né, no desenvolvimento do país. É exatamente isso, Rafael. E a nossa preocupação com o estudante, é claro que o que o Sul College pode fazer, ele sempre faz, né? Tudo que está ao alcance do Sul College. A gente tem um carinho muito especial pelos nossos estudantes. E mercado de trabalho, a gente sabe o quão importante é isso, né? Então, toda vez que a gente disponibiliza o programa, é justamente entendendo a disponibilidade de mercado de trabalho. Agora, volto a falar, o Sul College, na parte de ensino, de educação, de ajudar você, ele vai fazer isso. Mas os outros 50% ali, eu acho que até mais, depende muito do indivíduo, depende muito da pessoa, do estudante brasileiro, de ir atrás, de buscar essas informações, de se profissionalizar, de melhorar o seu nível de proficiência de inglês. Aliando tudo isso, aí eu tenho certeza que o nosso estudante vai ter o sucesso, que é o que o Sul College, a SOS tanto espera, né, Rafael? É por isso que a gente está aqui. Nós somos brasileiros, conhecemos esse processo, e eu tenho certeza que cada vez mais a gente vai apoiar os brasileiros que desejam ter esse processo, esse projeto de ir para o Canadá da melhor forma possível. E é isso que a gente tem feito aqui, né? Bom, falando da área de tecnologia, aliado também com a indústria, o Computer Programming é uma graduação de 2 anos, por exemplo, maravilhosa, que o estudante vai desenvolver toda a parte de programação e tem um bom mercado de trabalho também, só como exemplo. E, por fim, a área da saúde, todos os programas do Sul College voltados a cuidado com pessoas, com idosos, com jovens, são fantásticos e tem uma alta empregabilidade. Tem um programa chamado Personal Development Support Service, é uma graduação de 2 anos. Incrível mercado de trabalho, Rafael, que vale a pena o estudante brasileiro que é dessa área da saúde entender um pouquinho mais sobre esse programa, que eu tenho certeza pode se adequar muito bem, não somente pela entrega do Sul College, mas também pelo mercado de trabalho. E, claro, programas na área de educação, que eu não mencionei aqui, mas o World Childhood Education, por exemplo, é um programa que tem uma demanda de mercado de trabalho muito grande na cidade, e eu tenho certeza que os estudantes brasileiros acabam procurando muito por esse programa. Então, é bem interessante saber dessa possibilidade também. Por fim, aqui, para já chegar no final da nossa apresentação, Rafael, bem por cima, a gente vai passar sobre o programa Rural and Northern Pilot Program, que é um programa adicional de imigração que o governo canadense criou ali há cerca de 2 anos, mais ou menos, para a cidade de Sault Ste. Marie. O governo canadense escolheu 11 cidades, uma delas foi Sault Ste. Marie, que basicamente precisam de mão de obra qualificada para colaborar ali, contribuir com o crescimento e desenvolvimento da cidade. Mas volto a falar, antes até de detalhar um pouquinho, é sempre importante ter profissionais de imigração capacitados, autorizados pelo governo canadense para detalhar todo e qualquer tipo de programa de imigração canadense. O pessoal da SOS tem um time fantástico que com certeza vai apoiar vocês nesse processo, entender se esse programa é um programa para você, é um programa interessante. Mas o que eu sempre falo, Rafael, para os nossos estudantes que vão para o Sul College em Sault Ste. Marie, é que acaba sendo mais uma opção, pelo menos, né? Para aqueles que estão visando uma futura imigração, acaba sendo mais uma opção que ele vai ter ali, seguindo os critérios ali básicos de todo o programa de imigração do governo canadense. O programa rural não é diferente. Basicamente, sempre falando de mercado de trabalho, experiência de mercado de trabalho, experiência com a cidade, vínculos com a cidade e comunidade, que é o que eles chamam, nível de proficiência de inglês. Isso é basicamente o princípio de qualquer programa de imigração. E dentro do programa rural, além disso, tem os community requirements, que são os requerimentos que a cidade precisa ali para tornar o candidato elegível, pelo menos, e depois, futuramente, quem sabe, fazer um convite para a imigração. E aí a cidade de Sault Ste. Marie fez ali 10 critérios que aqueles que tiverem interesse, tem o site aqui do Welcome to SSM.com, que é o site da prefeitura da cidade, para pelo menos entender um pouquinho, mas é sempre importante conversar com um especialista no assunto, e aí vai entender que é um programa prático de entendimento, né, Rafael, mas não quer dizer que vai ser fácil uma imigração. Nada é fácil na vida, imagina um processo de imigração, né? Mas pelo menos é mais uma possibilidade, e o grande fator aqui determinante é uma job offer da cidade, de uma empresa regulamentada ali na cidade, que vai fazer uma grande diferença aí nesse processo. Esse slide aqui eu vou pular um pouquinho.
Mas era basicamente isso que eu queria falar sobre o programa rural, que acaba sendo mais uma opção, e ali fecha os 3 pilares do college, a cidade de Sault Ste. Marie, que falamos bastante também, e esse programa adicional. Não queria deixar de falar, que é muito importante também, para aqueles que estão indo, os jovens, né, que não querem, de repente, alugar um apartamento ou uma casa, um basement na cidade, tem a possibilidade da residência estudantil, que é maravilhosa, está atrás do college, tem uma estrutura fantástica. Lembro que valores e informações aqui, elas estão sempre atualizadas, Rafael, então é sempre importante consultar o website do Sul College ou o time da SOS para confirmar os valores, são sempre aproximados, tá? Então é importante confirmar isso no momento da sua aplicação. Então tem a residência estudantil, bem como a casa de família, que a homestay é uma opção para os estudantes também, através da Canadian, que é a empresa ali que gere dentro da cidade de Sault Ste. Marie. E aqui, só deixando o nosso Instagram também para os estudantes, aqueles que quiserem buscar um pouquinho mais de informação sobre a cidade e o Sul College, o Instagram do Sul College Brasil é Sul College _Brasil, tem informações super bacanas também. Rafael, eu acho que era basicamente isso, né, que eu queria dividir com você. Tenho certeza que foram informações breves, diretas, de uma maneira prática, né, para todo mundo conseguir entender. Riquíssimas, informações riquíssimas. Até aproveitando antes o gancho um pouquinho dos processos de imigração, como o William falou, nós temos um time de imigração aqui no escritório, e a gente sempre procura trabalhar de forma conjunta com esse time, né, para a gente fazer uma conversa para realmente entender qual é a realidade do aluno, o que o aluno procura, e dessa forma o consultor de imigração, né, que aqui no Canadá ele é uma profissão regulamentada pelo governo, possa fornecer a melhor orientação possível para guiar o estudante para o Sault Ste. Marie. Aproveitando, William, eu tenho alguns questionamentos que o pessoal faz bastante para a gente, brevemente, né, até para a gente, antes você falou um pouquinho da bolsa, ali da bolsa, se puder explicar só um pouquinho como é que funciona a bolsa para o estudante, se o estudante pode aplicar, ou se ele tem que estar já estudante para aplicar para uma bolsa, como é que funciona? Legal, o scholarship do Sul College, ele tem um scholarship que é para o estudante brasileiro que aplicar para o college e for aprovado, ele tem acesso a esse scholarship, e também durante o programa, ele vai ter ali acesso a alguns rewards, alguns benefícios que todo college tem, principalmente público, no Sul College não é diferente. Então, o estudante ele tem essas opções, e o Sul College tem esse grande diferencial, falando de setembro desse ano e janeiro do ano que vem, que o estudante brasileiro tem acesso a $1.000 por semestre para aquele estudante que for aplicar e for aprovado no Sul College, tanto para setembro de 2022 quanto janeiro de 2023. Então, um incentivo a mais que o college tem oferecido para os estudantes, entendendo principalmente a economia instável que a gente tem percebido, final de pandemia, se Deus quiser, acaba em breve, enfim, são alguns incentivos que o Sul College tem apoiado os estudantes brasileiros, Rafael. E esse $1.000, ele vai ser durante todo o semestre até o final do programa. O programa Exato. de 2 anos, ele vai ter... Até $4.000. Maravilha. Exatamente. E o estudante, como é que ele paga o college? Ele tem que pagar anual, ele pode pagar mensal, por semestre? Como é que funciona? É por semestre, Rafael. Então, basicamente, o estudante que for aceito no Sul College, ele vai receber a carta de aceitação super rápido, que esse é o trabalho do Sul College, acelerar o máximo possível o nosso processo para que o estudante realmente se preocupe com que tudo com os demais processos que ele tem que fazer, como visto, por exemplo. Então, o estudante recebe a carta de aceitação, faz um depósito em até 20 dias depois de receber a carta. Depois de alguns dias, ele vai fazer o pagamento do restante referente ao primeiro semestre. A partir daí, todo semestre é pago antes de começar. Então, o estudante, vamos dar um exemplo aqui, ele vai começar agora em setembro desse ano, setembro de 2022. Ele vai pagar um depósito agora, depois de alguns dias ele vai pagar o restante referente ao primeiro semestre. O valor referente ao segundo semestre, que aí, no caso, começaria em janeiro, o segundo semestre, o estudante vai pagar só em dezembro. E assim por diante, já estando no Canadá. Eu acho que brevemente foi isso que era importante destacar. Sim. Bom.
mudando um pouquinho em relação aos requisitos de admissão, né? Uhum. Em relação ao nível de inglês, qual é o Legal. nível de inglês necessário hoje? O que o college aceita para comprovação do idioma? Super importante essa pergunta, Rafael. Inclusive, o Sul College ele tem alguns mecanismos, né, que o estudante comprova o seu nível de proficiência de inglês. Como os testes normais aí que a maioria dos estudantes brasileiros fazem, como o IELTS, por exemplo, ou o Duolingo, que é um teste que o Sul College sempre aceita, o Duolingo, né, ele vem aceitando e vai continuar por tempo indeterminado. É claro que isso pode, em algum momento, ser alterado, mas com certeza a gente vai dividir isso com todo mundo. Mas, pelo menos para os próximos 2 intakes aí, ele está completamente tranquilo em relação à aceitação do Duolingo. Falando do IELTS, por exemplo, para um curso de graduação, que são os diplomas ali de 2 anos, é uma nota 6 do IELTS, com nenhuma nota menor que 5,5 dentro ali das habilidades do IELTS. Falando em pós-graduação, aí esse número sobe para 6,5 no overall, com nenhuma nota menor que 6 dentro das habilidades ali. Exemplificando isso para o Duolingo, a gente fala de 105 para as graduações, diplomas, e 115 para pós-graduação. Basicamente, esses são os 2 principais programas, né? 2 principais testes de proficiência que os brasileiros fazem. Como também existe a possibilidade do estudante fazer um programa de Pathway, com uma escola de inglês parceira da SOS e do Sul College, para poder fazer esse caminho. Hoje tem Pathways online, que são aceitas pelo college, pelas parceiras do college, que o estudante pode fazer e ingressar automaticamente no college, não necessitando da apresentação do teste de proficiência de inglês. Essas são as 2 possibilidades, ou o teste ou uma Pathway, Rafael. Legal. O Pathway, realmente ele é principalmente agora durante a pandemia, muitas escolas forneceram o Pathway online, o estudante pode fazer lá no Brasil, até à noite, né, tem muitas opções à noite, continua trabalhando e já a partir do momento que ele tiver a carta, ele já consegue dar entrada também na aplicação no college, né? E basicamente, me corrija se eu estiver errado, mas hoje para você poder aplicar para o college, se você for fazer um diploma, né, você vai precisar os documentos do ensino médio, histórico de diploma, tradução, certificado em inglês, né, seu passaporte e sua comprovação do idioma, né, basicamente isso. Algum outro curso especificamente exige algum requisito a mais, mas geralmente é isso, né? Exatamente isso. Basicamente, são esses os critérios, os requerimentos de documentação, e aí quando a gente vai para pós, a gente precisa da graduação realmente do estudante também. Exato. E hoje, mais ou menos assim, pensando em processing time, a partir do momento que o aluno dá a entrada, quanto tempo está demorando, em média, para o aluno ter uma resposta, um aceite? Do college, como eu falei, Rafael, a gente tem feito um trabalho incrível para acelerar essa aprovação. Então, se toda a documentação for apresentada desde o começo, em menos de uma semana, o Sul College já retorna com aprovação ou não, ou requerendo mais documentos, né? Aí acaba demandando mais. Mas a ideia do college realmente é trazer isso para menos de uma semana, o estudante ser aprovado ali, identificou que ele pode ser aprovado, ele é aprovado, e aí sim o estudante vai caminhar com o restante do processamento dele. Maravilha. E lembrando aos estudantes que a gente faz esse trabalho de revisão, análise dos documentos antes de encaminhar para o college, né, e na CS aqui a gente não cobra serviço adicional nenhum, né, pelo fato de o aluno estar fazendo aplicação com o college, a gente está dando toda a consultoria educacional. Isso é uma política da nossa empresa, né, e a gente atua nessa estratégia, vamos dizer assim, né, de fornecer o melhor para o aluno há muitos anos e realmente não cobramos por esse tipo de serviço. A gente faz essa análise, dá todo o suporte para o aluno, se precisar contactar o William depois, ou né, o pessoal do admission, time do admission, nós fizemos essa ponte, e também, claro, juntamente com o time de imigração e tudo mais, para a gente poder, se o aluno optar, a gente faz a aplicação do seu visto e tudo mais. Né? Faz todo um acompanhamento, desde aquele aluno realmente que precisa do inglês, né, aplicação para o college, do seu aceite, conseguir sua carta de aceite e poder dar entrada no seu visto, né, e dar todo o suporte necessário. William, eu acho que a gente conseguiu cobrir muita coisa hoje, no dia de hoje,
né? Agradeço demais a tua presença aqui hoje, seu tempo, todas as informações aí riquíssimas para os nossos estudantes. Nós vamos deixar depois mais informações também, os links e tudo mais no vídeo, e para aqueles que queiram contactar também, pode entrar em contato comigo aqui no SOS, o nosso time, nós vamos dar todo o suporte para aqueles que queiram vir para o Canadá e tornar o seu plano um sucesso. Muito obrigado pelo seu tempo, William. Espero aí que a gente possa fazer mais conversas dessas aí futuramente. Com certeza, Rafael, eu que agradeço o convite, é sempre um grande prazer estar aqui com você, falando, explicando e criando essas informações importantes, né, mostrando essas informações importantes para os estudantes, para os brasileiros que estão almejando aí para o Canadá, e trazer Sault Ste. Marie, o Sault College, como uma excelente opção, principalmente, e volto a falar aqui, falei no comecinho da apresentação, é sempre importante ter um especialista, alguém capacitado para ajudar com todo o processo, seja de imigração ou principalmente também através de uma aplicação para um college como o Sault College, e a SOS está aqui para fazer isso. Por isso, a gente traz essas informações de uma maneira clara, objetiva, para apoiar em todo o processo. Então, obrigado a você que acompanhou também todo esse bate-papo. Obrigado, Will. Até mais.